Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui dos Peixes Loucos, direto da nossa cidade de Hortolândia, do nosso querido Jardim Amanda aqui, recebendo hoje mais uma entrevistada, mais uma entrevista especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, aí vai trazer muita sua experiência profissional. A gente vai falar um pouquinho hoje também do ramo fitness, né? Que vai com certeza incentivar não só nós aqui, mas também vocês aí que estão assistindo a começar a praticar mais aí uma atividade física. A gente vai conhecer aqui um pouquinho dela também. E hoje eu estou aqui com o meu grande parceiro Leandro, professor também. Boa noite a todos. Tenho certeza que ele vai vir com muitas perguntas técnicas aí, né? Para a gente explorar esse assunto, né? Bacana. E a gente vai, claramente, vai dar umas dicas especiais aqui, né, Galdino? Sim, claro. Para os nossos telespectadores que estão assistindo o podcast aí. E o primeiro deles, claro que a gente vai falar da Oficina Solar 2, tá? Nosso parceirão aí de 2025. Para vocês aí que querem fazer aí a instalação de placas fotovoltaicas, as famosas placas solares, a gente vai deixar aqui na nossa descrição, tá bom? Oficina Solar 2, vai lá no Instagram, tem o contato, tem todo o trabalho, é uma equipe de altíssima qualidade. Entre em contato lá com o Bibico ou com o Ganso, é isso mesmo, duas pessoas excepcionais aí que tocam essa equipe, essa empresa e fazem trabalho tanto na grande São Paulo e por que não no Brasil. É só entrar em contato com eles aí, tá bom? O segundo que eu vou falar é o nosso parceiro desde sempre aí, né? Para você que está buscando fazer um treinamento diferenciado, para você que quer um pouquinho de acompanhamento de perto, vou indicar para vocês aqui a Galdino Treinos, o estúdio Galdino Treinos. Você vai ter aí uma avaliação física de primeira, vai ter um acompanhamento de 2 professores muito bem gabaritados, que vai acompanhar os seus treinos, vai entender a busca que você quer aí do seu resultado e vai ter um acompanhamento de perto, certo? E vou passar para o Galdino aqui para falar dos nossos outros 2 patrocínios aí, tá bom? Os nossos outros 2 patrocinadores, vamos começar primeiro com a galera do site, né? Olha, se você tem uma empresa, se você quer montar o seu site, né? A gente temos aí a M3R, é isso, né? M3R Sites. M3R Sites, os caras mandam muito bem na construção de sites, né? E hoje em dia, galera, a gente precisa, né, ser visto, a gente precisa ter, né? A gente precisa estar na internet, né, não, César? Então, com certeza. Nada mais legal do que a gente ter o nosso Instagram bem feito, o nosso site bem feito, né? O nosso Facebook ali, com uma comunicação muito agradável. E os caras mexem muito bem com isso, né? Super indico os caras. Então, para vocês que querem site, querem ser vistos, M3R, beleza? O nosso segundo aqui é o estilo 17K, não é isso? Exatamente. Inclusive, o César acabou de pegar essa correntinha com o pessoal aí, ó, como é que ficou elegante aí, ó. Fica no estilo, hein? Bem no estilo. E o Ian, ele conhece muito, né? Ele trabalha com isso, já tem um tempo já. Ele conhece, assim, a questão, tipo, postural da pessoa, né? O estilo, se é muito forte ou não, a correntinha que encaixa melhor ali. O cara é especialista nisso, né? Então, para você que quer uma correntinha de qualidade aí, estilo 17K. E aí, César? Vamos lá? Vamos apresentar essa nossa convidada hoje? Eu vou técnica aqui, porque é muito grande, né? E a gente fica contente quando vê uma ficha muito rica como essa daqui da nossa entrevistada. E direto de Paulínia, tá, galera? A gente está entrevistando hoje aqui a Aline Ferreira, tá? Professora, educadora física, professora de modalidades coletivas e também aí gerente administrativo, hoje atuando na Pano Bianco, da unidade aqui do Jardim Amanda. Aline, seja muito bem-vinda, a gente está muito contente com a sua presença aqui. Muito obrigado de ter aceitado o nosso convite de vir bater um papo com a gente. Sou eu que agradeço, meninos. Boa noite. É muito legal estar aqui com vocês, tá? E assim, é muito bom saber que nós somos vistos, né? Porque tantas pessoas hoje em dia, a gente tá aí na multidão e a gente acha que nós não estamos sendo observados, mas nós estamos sendo observados a todo momento, né? As pessoas olham e é muito bom estar aqui com vocês para poder partilhar um pouco das minhas experiências profissionais. Eu acho que vai ser um bate-papo super legal. Sim, tenho certeza disso, tenho Com certeza. Você foi uma das indicações das pessoas que a gente conhece, né? Sim. Falou, poxa, tem que trazer a Aline Ferreira lá, porque ela tem uma bagagem muito legal, né? No mundo fitness, não só como professora, mas agora parte administrativa também. E é isso que a gente quer de você. Aline, vamos conhecer um pouquinho você, né? Porque eu acho que é bem bacana essa parte,
às vezes a pessoa só conhece o profissional, mas não conhece um pouquinho da Aline. Sim. Né? Então conta pra gente um pouquinho das suas origens. Eu não sei se Paulínia foi sua primeira cidade que você morou aqui, na região metropolitana de Campinas. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Mas é claro, porque até a Aline profissional não seria a Aline profissional se não fosse a Aline criança, na verdade, Sim, né? Tudo exato. começou muito lá atrás, inclusive no meu âmbito profissional. Eu nasci em Sumaré, aqui do ladinho, na verdade. E eu participei principalmente a minha infância na área de Nova Veneza. Então eu morei nessa região durante muito tempo. Sou a filha mais velha de 3 meninos. Então, assim, sou eu a mais velha e tenho mais 3 irmãos mais novos. Os meus pais também são pessoas excepcionais. Venho de uma família maravilhosa, maravilhosa. Sou muito grata pela família que eu tenho aqui. E nasci em Sumaré, cresci em Sumaré. E a Aline criança sempre foi uma criança muito animada. Eu lembro que a brincadeira que a Aline mais gostava quando criança, na época era VHS, né? Nossa. A gente, eu particularmente Isso daí já colocava, revela, né, Aline? Revela a idade. colocava VHS e eu gostava muito de Xuxa Só para Baixinhos. Isso em 1995. E a gente vai lá e colocava, e eu gostava das coreografias, e eu gostava de dançar. E quando as minhas amigas iam pra minha casa, eu gostava de ensinar as minhas amigas a dançarem a mesma coreografia, que era a minha brincadeira favorita. Então, a Aline, professora de modalidades coletivas, tinha 4 anos e estava dançando na sala dela e gostava muito de dançar. E os meus pais observavam isso em mim. Quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, eu comecei a fazer balé. Então, eu fui bailarina e participei do balé clássico dos 5 aos 15. Sem parar, praticamente. Foram 10 anos dançando, sempre participando de festival, tanto no meio do ano quanto no final do ano. Então, assim, foi sempre uma coisa que é minha, é uma paixão. Quem é uma... A Aline gosta de música, a Aline gosta de movimento, a Aline gosta de arte, a Aline gosta de pessoas. E eu continuei dançando até por volta dos 15 anos, comecei a ter uma leve lesão no joelho, justamente por causa da dança. Também pratiquei handball. Na escola eu era sempre super ativa, sempre super participativa em todos os campeonatos que tinham, seja de vôlei, seja de handball, eu estava sempre super inserida. E eu estudava no SESI, no meu ensino médio. E eu já tinha ido para o ortopedista falou, não, você precisa ir para musculação. Seu joelho já não tá legal. Você precisa treinar musculação para deixar fortalecido, para que você possa continuar fazendo as coisas que você gosta. Aliás, eu só tinha 15 anos. E no SESI, onde eu estudava, tinha uma academia já. Então eu comecei a me inserir na academia, eu tinha uns 16 anos, mas eu odiava fazer musculação. Eu odiava, não era pra mim, eu achava. Eu gostava mesmo de dançar. E eu lembro que na frente tinha uma sala de ginástica. Então eu fazia minha musculação, tipo, super rapidinho pra poder participar das aulas de ginástica. Tinha 16 anos, eu estava fazendo aula de jump, estava fazendo aula de step. Chegou por volta dos 17, onde a gente tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida, né? O que vai ser? E eu tinha um ponto de interrogação muito grande na minha cabeça. Porque às vezes eu compartilhava com a minha mãe que eu queria ser professora de educação física. Ela falava que não era nada bom essa minha escolha. Ela dizia que eu era muito inteligente para ser professora de educação física. Era isso que minha mãe falava para mim. Enfim, chegou na época do vestibular. Participava de um programa que chama Atleta do Futuro no SESI também. Então eu jogava vôlei, fazia academia, fazia aula de ginástica. Era aquilo que eu queria. Prestei vestibular, passei em algumas universidades federais, passei na UFMG, mas foi para ortopedia. E eu não queria fazer ortopedia. Aliás, fisioterapia. Tá? E aí, passei na faculdade de educação física, a família um pouco relutante, mas eu falei, não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu decidi, é isso que eu quero fazer. Então, eu entrei na faculdade de educação física, entrei na PUC Campinas, na turma de 2013. E na época, eu já queria começar a trabalhar. A minha primeira professora de balé era gerente de uma academia lá em Nova Veneza. Eu ainda morava em Sumaré. Lá na RR Sports, não sei se você já ouviu falar da RR Sports. Não. Lá em Sumaré, Nova Veneza. E ela era gerente dessa academia.
E eu fui enviar o meu currículo, mas eu queria trabalhar na recepção. Eu não tinha bagagem ainda para ser professora. Acreditava eu, né? Mas ela falou, Aline, eu tô precisando muito de um estagiário para trabalhar na piscina. Isso era um mês antes de eu começar a faculdade. A faculdade ia começar em fevereiro, eu já estava matriculada, mas eu tinha mandado meu currículo para poder ser recepcionista da academia, estar dentro de uma academia. Mas eu tô precisando muito de alguém para trabalhar na piscina. Falei, mas eu nem comecei a faculdade ainda. Ela falou, não, você vem, você fica organizando as coisas fora da piscina, guardando material. Daqui a alguns meses a gente vai pagar um curso do Gustavo Borges para você. E você já tá inserida pelo menos aqui dentro da academia. Claro, aquilo foi incrível para mim. Tipo, já estou dentro do que realmente eu gosto. E as coisas foram acontecendo, assim, numa velocidade que não tem como explicar. Sabe, eu lembro que depois de uns 2, 3 meses eu fiz o curso da metodologia do Gustavo Borges. Eu nunca tinha imaginado em trabalhar com natação. Mas também foi uma experiência altamente enriquecedora. Foi muito bom trabalhar com criança. Eu dava aula para bebê de 6 meses e dava aula para o tiozinho de 80 anos que tinha medo de entrar dentro da água. E você já aprende na verdade, a conhecer as pessoas, analisar perfis, saber das necessidades das pessoas. Então, assim, já é uma grande experiência para o que eu trabalho hoje. Então, eu acho que é sobre isso também. A gente, durante todo o nosso percurso, é um momento de preparação. E a gente tem que ir absorvendo. Para que quando a oportunidade aconteça, você possa estar preparada com toda aquela bagagem que aconteceu, né? E aí foi isso. Eu trabalhei com natação uns 3 anos. Fiz vários cursos. Eu lembro que no final do primeiro ano da faculdade eu já tinha, tipo, umas 7 turmas que eram minhas. Só que quando eu não tava na piscina, essa minha primeira professora de balé, que era gerente, era professora de ginástica também. Então eu corria pra sala de ginástica, porque era ali que era o meu movimento. E eu aprendi a dar aula de ginástica com ela. Essa mesma academia pagou diversos cursos de capacitação pra mim. Eles pagaram o curso do Gustavo Borges, eles pagaram o curso do TRX, eu fiz a capacitação da Zumba, aprendi a dar aula de jump, tudo nesse mesmo local. Algumas coisas aconteceram, eu fui morar em Paulínia e decidi que eu precisava de novos ares. Trabalhei em algumas outras academias, depois voltei a trabalhar aqui em Sumaré, quando abriu a Pano Bianco da Avenida da Amizade. E lá, oficialmente, eu entrei já como professora de coletivas. E trabalhei como professora de coletivas uns 5 anos, muito pesado, muito pesado. Assim, eu dava 4 aulas de manhã, 4 aulas à noite, todos os dias da semana. E eu não dou uma aula mais ou menos. Entendeu? Então, assim, E eu fui me especializando, fui fazendo curso, sempre lidando com pessoas. Trabalhava em simultâneo na Pano Bianco da Avenida da Amizade e na Inova, que é uma academia também de rede, só que um pouco menor, que hoje é localizada dentro do shopping de Sumaré. Trabalhei algum tempo com isso e depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar com gerenciamento. Assim, uma surpresa. Depois de todos esses anos, a minha lesão do joelho só piorou, na verdade, né? Por mais que eu continuasse treinando, por mais que eu fizesse bastante trabalho de musculação, eu era professora de ginástica. Assim, o desgaste físico, ele é muito grande. Ele é muito grande. Como eu mencionei até pouco tempo atrás, era 4 aulas de manhã, era 4 aulas à noite, 5 dias por semana. Então, eu tive uma lesão de atleta. Ponto. Foi isso que aconteceu comigo. O meu joelho estourou total. Total, não tinha nada mais segurando o meu joelho. E eu fiquei desesperada, porque na época eu dava muitas aulas e também era muito forte o meu personal. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora, sendo que eu não posso mais fazer o que eu sei fazer de melhor? Rompeu todos os ligamentos? Todo ligamento do joelho. Quanto tempo você ficou parada? Pouco tempo. Pouco? Pouco. A recuperação foi rápida, então? Foi super rápida. Mas porque eu já era uma pessoa ativa, eu já praticava musculação. Então, assim, a recuperação foi muito rápida, mas eu estourei total o meu joelho. Se eu precisar ficar parada 6 meses, 1 ano de entrar numa sala de ginástica, qual vai ser a minha fonte de renda? E fora tudo isso, a Aline também tem um lado espiritual, né? Então, assim, eu cresci dentro da igreja, eu vivi dentro da igreja com a minha família.
Então eu tive uma fé sempre muito fortalecida. Então eu acreditava que alguma coisa boa tinha que acontecer pra mim, porque eu era uma pessoa boa, então as coisas tinham que acontecer. E foi isso que aconteceu. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar com gerenciamento. Eu acho que eu tinha acabado de fazer a minha cirurgia do joelho. Eu fiz, tem que fazer, tem que fazer. Peguei afastamento pelo INSS, eu falei, preciso fazer. Acho que 2 ou 3 semanas depois de eu fazer a cirurgia, eu recebi uma ligação me propondo para eu trabalhar com gerenciamento da rede da Panobianco. E eu fiquei assim, perplexa. Eu falei, por que me escolheram? Mas foi como eu disse no começo do podcast, as pessoas observam, Sim, né? com certeza, As pessoas observam. Com certeza. Então, assim, nessa trajetória de eu trabalhar em muitas academias, alguma coisa diferente eu fiz, entendeu? Que foi notado e essa oportunidade apareceu. E quando a oportunidade apareceu, eu estava pronta. E as coisas aconteceram e agora eu tô trabalhando num setor totalmente diferente, que eu não imaginava no começo lá da minha carreira, a Aline, quando entrou na faculdade de Educação Física, nunca ia imaginar que ela ia coordenar uma equipe de 20 pessoas. Já coordenei 2 academias em simultâneo, quase 50 pessoas. Você quase enlouquece, tá? Sim, com certeza. Você quase enlouquece. Mas eu percebi que eu tinha capacidade para aquilo e sou muito feliz no meu âmbito profissional. Sou muito realizada, muito realizada. Sim, Ah, nossa, legal. que bacana, que Muito bacana. realizada. Ô, Aline, falando um pouquinho da Aline bailarina aí, foi uma trajetória até que longa, né? Se a gente for ver como bailarina, Eu né? confesso que eu queria ser muito bailarina profissional. É, Eu gostaria muito. Porque foi como eu disse, eu dançava na minha sala, eu tinha 4, 5 anos. E quando eu comecei a participar, foi de um programa da prefeitura, gratuito, também lá na cidade de Sumaré. E, assim, eu sempre me destaquei. Então, às vezes eu comandava algumas pequenas turmas. Ou a minha mãe é professora. Às vezes, quando tinha festa junina na escola dela, quem ia ensaiar a coreografia das crianças dela, isso eu tinha 10 anos, isso acontecia. Eu ia lá ajudar minha mãe a ensaiar as crianças dela. Isso acontecia na escola onde eu estudava também. Então, assim, eu gostava muito de dançar. Muito, 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 muito. Só que, assim, a gente sabe que hoje em dia até que com as redes sociais, a internet, algumas pessoas conseguem ter mais destaque, Sim. mais sucesso, mais patrocínio. Mas isso há 25 anos atrás não era desse jeito. exato. Não era. Então, assim, eu conheci muitas meninas também que eram muito boas, melhores do que eu, na verdade, que também tinham esse desejo de ser bailarinas e tudo mais. Só que, infelizmente, a oportunidade, as coisas não aconteceram para que isso desse andamento. Mas eu queria muito ser bailarina. Eu queria, legal. mas não deu certo e tá tudo bem. A gente virou professora depois, é. Sim, É. Sim. Nesse tempo aí, teve algum lugar assim especial que você fez uma apresentação no balé que te marcou assim um teatro muito renomado, muito conhecido? Sim, sim. Quando por volta dos meus 15 anos, eu me preparei para uma audição do Bolshoi, na verdade. Caramba. Eu falei que eu queria ser bailarina profissional, é verdade, eu queria. Então, assim, mas no momento eu não estava na minha melhor condição física, porque eu já tinha machucado, já não estava treinando tanto quanto antes. Mas rolou essa audição que foi no Teatro Municipal de Paulínia. Então, assim, o teatro tinha acabado de inaugurar. Aquele teatro é espetacular, Exatamente. gente. É maravilhoso aquele lugar. Então, assim, eu estar lá com a bancada do Bolshoi, que veio lá da Rússia. Tinha 2 pessoas na bancada para avaliar que era da Rússia. Algumas outras que eram lá de Joinville mesmo. Mas com várias outras bailarinas do país e eu me preparar e participar desses processos lá dentro do Teatro de Paulínia, para mim, esse é um marco dessa minha trajetória como bailarina, com certeza. Eu me lembro muito bem desse dia, é muito legal. Ah, que Sim, legal. sim, bacana. Ô, Aline, você acha que o balé em si, ele é muito lesivo? Porque você vê que não é uma carreira que a galera vai tão longe assim, né? E, Sim. assim, e você é fruto de uma lesão que veio a decorrer, do balé, né? Sim, sim. Na verdade, eu acredito que a informação até pouco tempo atrás e estudos mesmos comprovando sobre a necessidade de um treino de força para qualquer modalidade esportiva fazia com que vários esportes sejam altamente lesivos, não só o balé, Sim. entendeu?
Eu acredito que talvez se eu tivesse tido um acompanhamento melhor com exercícios de condicionamento e força para o balé, talvez essa lesão não tivesse sido apontada tão cedo na minha vida. Mas eu acho que hoje em dia qualquer esporte é altamente lesivo se você não tem alguém te instruindo que realmente tenha propriedade naquilo, entendeu? A musculação, se uma pessoa não souber fazer, ela é altamente lesiva, por mais que seja uma atividade sem impacto e diversos fatores variáveis que você pode controlar, né? Então, assim, eu não acredito que seja exclusivo do balé ser altamente lesivo. Não acredito. Sim. E hoje em dia, para uma pessoa, assim, você vem do balé, né? Hoje em dia, de uma pessoa que ela tem o desejo de ser uma bailarina, você acha que tem algum meio específico onde ela deve entrar, onde tem que ir, onde não tem, os melhores lugares aí para ela estar infiltrada ali? Então, hoje em dia eu tô um pouco à parte com relação a esse mundo da dança. Mas existem escolas muito bem renomadas aqui na região. Em Hortolândia, especificamente, eu não conheço. Mas em Paulínia, onde eu moro, tem Eliane Benatti, Ângela Dantas, que são pioneiras do balé na região. Em Sumaré tem a Giovanna Menuso, que também é muito forte. Então, são academias bem conceituadas de dança. Sim, sim. Legal. E assim, pegando um pouquinho, você já falou um pouquinho da sua vida depois do balé, que aí iniciamos na parte fitness, né? Que você começou a fazer musculação, depois partiu aí para fazer educação física. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa trajetória de saída do balé e até o início um pouquinho da sua vida aí no ramo fitness. Então, foi assim, eu era bem jovem, eu não sabia muito bem o que ia acontecer, na verdade, né? A gente tem algumas ideias, mas não imagina onde a gente vai parar. Mas eu precisei parar de dançar mesmo, justamente, altamente por causa da lesão do joelho. Eu precisava dar um brequezinho. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de atividade física. O meu negócio era movimento. Então, de repente, eu fui parar na natação. Aleatoriamente. E tudo que eu me despendo a fazer, eu me dedico. E eu crio um vínculo e amor. Então, assim, a natação... E foram momentos, sabe? Então, assim, depois da dança, teve a natação. Fui muito feliz como professora de natação. E a bagagem que eu aprendi. Então, foi a natação, só que eu sabia que aquilo era um momento. Que não era aquilo que eu queria ficar. E apesar de ser um momento... Foi aquilo que eu disse, eu absorvi tudo que eu podia naquele momento, mas eu sabia que não era ali que eu queria ficar. Tanto que quando rolou a primeira oportunidade de eu ir para outro segmento, claro, com muito respeito e com muita ética profissional, a gente vai, se desloca para tentar se encontrar. Porque é aquilo, a gente não tem, quando é mais novo, coloca na cabeça, eu vou ser isso e vai ser isso e é isso que vai acontecer. Né? Exato. Então, assim, mas eu sabia que não era natação. Então, comecei a me inserir na parte de treinamento, musculação e coletivas. A coletivas me dava o mesmo tesão de dançar. Ponto. Entendeu? Então, assim, era por isso que quando eu tava lá fazendo o meu fortalecimento do joelho antes da faculdade, eu olhava para a sala de ginástica, lá brilhava os meus olhos. Então, lá sempre me deu quase a mesma energia, o mesmo amor, a mesma paixão do que dançar. Então, eu me reencontrei em outro segmento, que o balé me trouxe uma bagagem também muito boa. Sim, hoje eu dou aula de alongamento, pilates, por mais que eu não trabalhe exclusivamente só com gerenciamento, eu ainda dou algumas aulas, mas assim, muitas das minhas aulas de pilates, de alongamento, é fruto lá do balé, de quando eu fazia aulas de alongamento no meu balé, entendeu? Então, assim, foi uma transição tranquila, porque eu me reencontrei, tive aquela mesma chamazinha do mesmo jeito em outro lugar. E nadar, você manda bem ou não? Eu gosto de nadar, mas faz tempo que eu não nado. Sério? Faz tempo. Mas
A parada também é muito diferente, né? Mas isso foi uma coisa que evoluiu você? Assim, você aprendeu a meio que desenrolar bem, tipo, na natação lá, ou você já sabia? Não, na verdade, eu sabia nadar sem muita técnica. Na verdade, eu nunca tinha feito uma aula de natação quando eu fui inserida na... Só bati o braço ali. Eu boiava e sabia me deslocar, mas técnica eu não tinha nenhuma. E aí, quando eles me ofereceram a capacitação do curso Gustavo Borges, acho que foram 2 finais de semana e a gente aprende o básico, é claro, mas com introdução à técnica de todos os 4 nados. E foi aí que eu aprendi. E assim, eu já tinha consciência corporal, eu já tinha um certo grau de condicionamento físico, então foi muito rápido eu aprender a nadar. E assim, aprendi a nadar e depois participava dos campeonatos da PUC, na verdade. Porque eu estudava na PUC e tinha a caloria das PUCíadas e eu nadava pela faculdade, pela educação física, na verdade. Quando eu tinha. Então você até desenrolou bem essa parte aí. Desenrolei bem. Olha aí. Desenrolei bem, Cara, Aline, assim, ó, a maior dificuldade que eu vejo das pessoas, às vezes, é o quê? Encarar, né, um certo tipo de desafio. Cara, eu vejo que você encara bastante, porque assim, eu só sabia ali, tipo, boiar e deslocar e do nada você, sabe, se propor, né, a dar aulas, sabe? Então A minha mãe sempre fala pra mim que eu sou muito corajosa. E eu acho que eu sou muito corajosa mesmo. Então, assim, eu vejo tudo como possibilidades. Possibilidades. Se não der certo, não deu certo. Paciência, pelo menos nós tentamos. A gente se esforça. E não só tentar de qualquer jeito, né? Porque tentar de qualquer jeito, a possibilidade de dar certo é menos de 50%, na verdade. E quando você se propõe a fazer alguma coisa, você se dedicar, né? Então, dedicar, colocar o coração, a mente, o tempo, o esforço. Eu acho que em qualquer setor da sua vida, né? Seja profissional, seja relacionamento, seja familiar. Então, se você se propõe a estar naquele lugar, você tem que despender o seu tempo, o seu coração, a sua mente, a sua disciplina, para que aquilo tenha sucesso. Porque depois você vai falar assim, não deu certo, mas você nem se esforçou, né? Então, é isso. Eu observo muito você, às vezes, tipo, na academia, né? Tipo, assim, de vez em quando eu apareço lá, né? Você vai fazer participações especiais lá de vez em quando. E, cara, você sabe uma coisa que me surpreende muito em você? Você enxerga muito pessoas, né? Assim, eu fico olhando que você, assim, o jeito que você lidar com o pessoal ali, cara, eu acho muito bacana. Você, Aline, quando você começou, né? Assim que você recebeu esse desafio para ir para BH lá, você chegou a estudar sobre isso, sobre pessoas, buscar ler mais sobre isso? Muito pouco. Vou ser bem sincera para você, muito pouco. Depois de algum tempo que aconteciam algumas determinadas situações e eu estava sozinha lá, às vezes eu pegava o meu celular e buscava ler um pouquinho, sim, sobre, para tentar melhorar justamente o que eu podia ajudar as pessoas que estavam ao meu redor. Mas faz pouco tempo atrás, acho que final do ano a gente faz umas autoanálises da vida, né? Tipo, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo. E eu fiz uma análise dessa com relação a mim mesma. Eu sei lidar muito bem com pessoas, isso é fato. Eu aprendi a lidar muito bem com pessoas. Na verdade, eu sempre gosto de me colocar no lugar das pessoas. Então, eu acho que isso diferencia muito o seu convívio social como um todo e até o seu destaque profissional, na verdade, né? Então, assim, ouvir as pessoas, e hoje as pessoas não são muito ouvidas, né? E você se colocar no lugar da pessoa, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo, como eu gostaria que essa pessoa me abordasse. E eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, com um círculo de amizades até que razoavelmente grande, as pessoas sempre gostavam de vir até mim, de conversar comigo. E então eu sempre tive essa facilidade de ouvir e de falar quando necessário, porque às vezes a gente não precisa falar muita coisa, né? Não precisa. Então, eu acho que é uma habilidade pessoal. Isso é bom. Eu acho que é uma habilidade minha, sabe? Sim. E às vezes isso daí é muito da pessoa mesmo, né? E essa parte de você lidar com as pessoas é muito difícil. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu vou só dar um exemplo aqui. Eu cuido de equipes já faz 19 anos. Então, assim, pela nossa cabeça, com o problema que surge, na sua cabeça você fala, vou mandar, né?
Não vou falar a palavra aqui completa, Sim. mas você tem que se colocar no seu autocontrole para contornar a situação e fazer com que a sua equipe, as pessoas que você está comandando, você direcione para o lado certo. E você tem que deixar aquele seu lado explosivo de lado, porque todo mundo tem. Com certeza. Todo mundo tem. Sem dúvida. Para você direcionar a equipe ou a pessoa para o lugar certo. Tá? Eu não sei se isso também passa por você. Aquele momento de você parar e pensar, falar, vou sair correndo aqui, vou fazer... Várias vou vezes xingar, dá muita vou fazer vontade alguma de fazer coisa. isso. Só que eu, no caso, sou a última que pode fazer isso. Na verdade, eu não posso Sim, nós fazer não isso, podemos né? fazer Não isso. podemos fazer isso. Eu tô trabalhando com gestão faz 2 anos e meio. 2 anos e meio, mais ou menos, de 2 anos e meio a 3 anos. E também tem sido uma aprendizagem constante, é claro. Sim. De primeiro momento, quando foi a minha primeira experiência em BH, com relação a pessoas, equipe, time, foi sucesso desde o primeiro momento. Até porque eu era professora, eu fui professora durante muitos anos. Então, assim, saber trazer a equipe pro meu lado foi muito fácil. Foi muito fácil. O meu maior problema de primeiro momento era aprender a delegar. Eu não sabia fazer isso. Muito pelo contrário. Eu achava que se as pessoas fizessem, não ia ficar bem feito. E não é assim. Gerenciamento é saber delegar. Eu aprendi isso na marra. Na marra mesmo, assim, de sofrer, de chorar, de estar com 1 milhão de coisas no meu braço para eu resolver, sendo que tinha várias pessoas que eu podia pegar um probleminha em cada potinho e dar para as pessoas e o meu fardo seria aliviado, mas eu não sabia fazer isso. E eu sofri muito nessa minha primeira experiência com relação a isso. Aí a gente aprende na marra, né? Então, assim, na segunda experiência, na outra academia onde eu já fiz a implantação, eu já tinha tido a experiência negativa de querer abraçar o mundo, né? Então, delegar já se tornou um pouco mais fácil. Ainda é um pouco complicado para mim? Porque eu me cobro muito. Eu me cobro muito com o que eu entrego. Tanto pro proprietário da academia, quanto pros funcionários, quanto pros clientes. E às vezes não, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Eu quero que todo mundo goste de mim. Só que não é possível todo mundo gostar de você, ainda mais quando você tá num cargo de liderança. Sim. Exatamente. Não é possível, não é possível. E esse delegar e chamar atenção, tá nesse molho, entendeu? Não é possível que todo mundo goste de você. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Mas assim, aprendi a delegar, o fardo foi aliviado. Às vezes eu vejo uma coisa que não tá legal, eu me coço. Mas aí vem a parte do autodomínio, né? Eu entro na minha sala, eu respiro, eu nunca vou falar. Às vezes, a maior parte do tempo, eu nunca falo assim logo de momento, porque eu sei que eu também tenho esse lado explosivo às vezes. Eu posso estar num dia ruim, e nesse dia que eu tô ruim, se eu vou lá e falo direto às vezes pro funcionário, pro colaborador, ele não vai entender de uma forma receptiva. E é aquilo, eu gosto de tratar as pessoas da forma que eu gosto de ser tratada. Então, por mais que você vá chamar atenção, ou que você tenha que pedir para que essa pessoa faça algo para delegar a função, chama no privado, entra na nossa linha, fala com jeitinho, dá uma respirada, porque a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E a partir disso, você consegue cada vez mais trazer as pessoas pro seu lado. E para quando você for pedir alguma coisa, tipo, a pessoa vai falar, é claro que eu vou fazer, entendeu? E tá tudo bem, é isso. Sim, e essa questão, né, Aline, assim, ó, o César foi meu líder, né, César, lá no Grupo Dia, e eu via o César em dias que ele tava, tipo, furioso, né, César? Então, assim, a gente percebia isso, né? E, assim, ó, eu vou tirar um exemplo aqui meu. Muita gente vem perguntar para mim, às vezes, ô Galdino, como que é o personal? Pô, tem dia que eu respondo aquilo ali com, sabe, com aquela alegria, é assim que funciona, tal. E tem dia que não. Um conhecido meu um dia chegou para mim e ele falou assim, cara, por que você não grava a uma mensagem? chamada, né? Assim, olha, quando você tá naquele melhor dia,
Porque aí você consegue, mesmo no dia que você está ruim, você conseguir, tipo, transmitir isso para a pessoa. Eu tinha muito essa coisa assim com, sabe, o dia que eu não estava legal, até o jeito de eu escrever era diferente, né? Aline, e partindo desse ponto, eu vejo que a gente tem que se policiar mesmo. Às vezes a gente não pode soltar isso daí para fora naquele momento que não vai dar certo, né? E assim, o segredo da liderança, antes de você conhecer o outro, é você conhecer você primeiro, né? Porque depois que você conhece você, aí você tem um domínio sobre você e você expande isso daí para as outras pessoas, né? Então, assim, eu penso muito desse jeito. Eu queria saber de você, em cima disso, o que te traz, né? A conforto para liderar, né? Aquele momento que você fala assim, ó, vou sair de casa bem agora, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu tô bem para liderar. Treinar. Treinar. Então, assim, a minha rotina de atividades físicas matinais, para mim, é o meu segredo de liderança. Eu fiquei algum tempo sem dar aulas de ginástica e de treinar muito bem. Depois da lesão do joelho, comecei a fazer a implantação de academias. E eu não estava mantendo uma rotina de atividades físicas boas. Não estava. E voltei de BH e eu tive um momento um pouco de burnout. Eu tive. Eu já tinha assumido a coordenação do Jardim Amanda. Eu estava aqui, fui fazer a implantação da unidade do Parque das Nações em simultâneo. Então, em 2 lugares, como gestora. E eu lembro que teve uma semana depois da inauguração lá do Parque das Nações, eu entrei dentro do carro e eu chorei. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Porque eu estava exausta. Exausta. Eu cheguei na minha casa, dormi. No outro dia de manhã, eu acordei. Eu tinha 3 celulares. E os meus celulares estavam bombando. Eu comecei a chorar. Desesperada. E a minha mãe, eu lembro até hoje, a minha mãe olhou assim pra mim e ela, Aline, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não quero ir trabalhar. Eu não quero ir trabalhar. Porque eu sabia que depois que eu saísse da minha casa, eu não sabia que horas eu ia voltar. Tava muito sobrecarregada, tava lidando com uma experiência totalmente nova. E aí eu decidi ir no psiquiatra. Nunca tinha ido no psiquiatra, mas eu tava num estado de confusão mental e emocional que eu falei, não, se eu estou como gerente hoje, é porque eu tenho essa capacidade. Ponto. Se chegou até mim e apesar das inúmeras situações, as coisas estão acontecendo, é porque eu tenho a capacidade. Então, eu preciso cuidar do meu emocional e do meu mental para aprender a lidar com tudo isso que está acontecendo. Fui no psiquiatra e fiquei lá umas 4 horas falando. Nossa, eu fiquei 6 horas no consultório do psiquiatra. Fiquei umas 4 horas falando. E aí, depois que eu fiquei falando, sei lá, umas 2 horas sem parar, o psiquiatra olhou assim para mim, você sabe por que você tá assim? Porque você deixou de fazer as coisas que você mais gosta de fazer. Por que você não tá dançando mais? Por que você não tá treinando mais? Você tá colocando tudo isso à frente de você. Sendo que se você não estiver bem, nenhuma dessas coisas vão sair bem feitas. E aquilo ficou na minha cabeça. No outro dia eu falei, não, a gente precisa resolver a rotina de atividade física. Vai ter que entrar em algum horário. E aí, eu fiz a implantação lá, assumi só a responsabilidade aqui do Jardim Amanda, passei a gestão para uma outra pessoa lá no Parque das Nações e voltei a dar algumas poucas aulas de ginástica, né, que eu dou no período da manhã. Então, 7 horas da manhã, eu tô pulando que nem uma louca em cima do jump. E às 8 já tá gastando a minha energia, dando aquela endorfinada, fazendo uma coisa que eu amo, que me gera energia e satisfação. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para que nós possamos ter um bom desempenho profissional em qualquer setor, não só do fitness. Não só manter a atividade física regular, mas fazer coisas que você gosta de fazer para manter o seu eu bem estabilizado. Então, eu acho que isso é um segredo. E como eu amo fazer atividade física, então eu vou lá e faço atividade física. Já encaixou de manhã para acalmar já desde cedo. Então isso me dá uma energia diferente. Claro, também faço as minhas orações matinais todos os dias. Tenho criado o hábito de quando eu entro no meu carro de manhã, eu gosto de colocar um louvor. Então, para manter
já um espírito, uma frequência mais, sabe, de positividade, manter uma mente positiva também. Então, assim, são coisas tão simples, né? Sim. Tão simples e que, tipo, fazem toda a diferença no decorrer do seu dia para você manter as coisas no lugar. E de onde vem, Aline, assim, essa sabedoria na questão de você procurar melhoras, né? Porque a gente, tipo, de certa forma, o meio que circula a gente, né? A gente não tem tanta informação assim. Você, assim, tipo, parece que vem, tipo, num meio de pessoas que estão bem acima, né? Assim, você faz sua oração, você sabe quando você tá mal, você vai, tipo, no psicólogo. Até o seu jeito de falar, né? Tipo, já identifica que você é de um meio acima, né? Ou você, isso é seu mesmo. Como que é isso daí? Isso é Dona Edicleide. Dona Edicleide é minha mãe. Dona Edicleide é minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito sábia. Sou muito, muito, muito grata pela influência dela na minha vida. E a minha mãe é professora. Eu me lembro que quando eu aprendi a ler com uns 4, 5 anos, a minha mãe é professora, trabalhava em escola. Ela me trazia... De português. Ela me trazia livros. Eu lembro que o primeiro livro que a minha mãe trouxe foi Alice no País das Maravilhas. E eu me identifico tanto com esse livro até hoje. E eu me lembro dele, assim, com perfeição. Era uma versão reduzida. E qual que era a minha missão? Ela me dava aquele livro aquela semana. Então, eu lia aquele livro durante a semana. Em algum momento da semana, ela ia pedir para eu contar a história do livro para ela. Ou seja, não tinha como me enganar minha mãe. Eu tinha que ler, entendeu? E nisso foi aumentando a densidade dos livros e a complexidade dos livros. Eu lembro que depois eu aprendi a fazer redação dessa forma. Então, assim, a leitura é algo que abre portas, sem dúvida, e abre a sua mentalidade também. Então, eu li muito quando eu era mais jovem. Hoje eu já não tenho tanto esse hábito, confesso. Tá? Então, assim, a leitura sempre foi muito inserida e a minha mãe sempre me incentivou a querer mais. Ela veio de um núcleo familiar muito pobre, a minha mãe. E ela veio retirante do Nordeste, veio para a região aqui de Sumaré. E ela também não se conformava com um pouco. A minha mãe fez magistério, a minha mãe fez uma faculdade na Unicamp, sendo que os pais são quase analfabetos. Se destacou em diversas vezes prestando concursos públicos, qualquer concurso público que minha mãe prestasse, a minha mãe passava. E eu cresci vendo a minha mãe dessa forma. A minha mãe não sabendo dirigir, mesmo assim eu querendo aprender a dirigir, pagou a autoescola e comprou o carro dela. E em meio a tudo isso, uma mulher extremamente espiritual também. Sim. Muito espiritual. Se tem uma pessoa boa nessa terra que eu conheço, é a minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe fazendo nada errado, gente. Nada. Se tem 5 centavos e a pessoa devolveu os 5 centavos, ela vai lá e ela não fica com aqueles 5 centavos que não é dela. Então, assim, a influência materna da minha mãe, sem sombra de dúvidas, se eu sou quem eu sou hoje, com as minhas falhas e com os meus pontos positivos, by Dona Edicleide. Isso é bom, isso é bom. Ela. E você conviveu muito com ela, né? Muito. Na verdade, assim, quando eu era mais jovem, aliás, nessa minha fase de balé, mais adolescência, como eu disse, ela sempre foi uma mulher extremamente esforçada. Minha mãe sempre trabalhou fora de casa. Ela não esteve tão presente na minha infância ou na minha vida de adolescente. Ela não estava tão presente. Mas eu convivia com a correria dela. Eu via que ela se esforçava para oferecer algo melhor para nós. E eu sempre a admirei. Então, isso não foi algo que depois foi um peso ou um trauma para mim. Tipo, a minha mãe não foi presente. Não. Porque quando ela estava presente, ela se fazia muito presente. Por exemplo, aos sábados, aos domingos. Ela sempre estava muito comigo. Nós temos ainda o hábito de frequentar o domingo, a igreja todos os domingos, nós duas juntas, sabe? Aos sábados de nós fazermos algum programa em família. Então, essa influência dela, seja de backstage ou mais próxima, fez toda a diferença na minha vida. Sou muito grata. Isso é bom, isso é bom. É muito legal ver essa base familiar, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que às vezes não têm, e aí se torna uma pessoa totalmente diferente. Quando cresce, pega um caminho errado. Sim. Mas é legal ver que você, assim,
teve uma base familiar muito boa, principalmente da sua mãe, que você está elogiando bastante. Um abraço para ela aqui Um abraço, mamãe. Você é maravilhosa. Um abraço para o nome dela também. Dona Edcleide. Um abraço para a Dona Edcleide aqui do podcast também, né? E é bacana ver as histórias das pessoas. Cada entrevistado que a gente traz aqui é muito legal. Você aprende um pouquinho e também conhece um pouquinho da história, da base familiar que a pessoa tem. E esse negócio, assim, tipo de pessoas que traz aqui o meio, né? A gente interage bastante, né, César? Porque, Aline, dependendo do cara que tá sentado aí, a gente vai muito na onda do cara. Tu vê um cara de rap aqui que falava mano, não é eu, mano, é isso mesmo. É isso mesmo, mesmo, irmão. Você percebeu, mas só que você falou um monte de mano. Sim. Então, assim, ó, essa conexão de quem tá próximo, cara, você vai pegando faz mesmo. toda a diferença. Claro que faz toda a Igual diferença. você falou da sua mãe. O meio, então foi o que eu disse, ainda mais eu sempre estava inserida nos programas da igreja, então eu sempre estive com pessoas que estavam querendo melhorar. Não que estar na igreja ou os membros da igreja, as pessoas são perfeitas, muito pelo contrário. Mas eu acredito que todo mundo que busca algo em que acreditar, estão querendo evoluir de alguma forma. Sim. Alguma coisa não tá boa e ela quer melhorar. Sim. Então, assim, você estar no meio de pessoas que desejam evoluir, sem dúvida, é algo crucial para você ter sucesso e para você se desenvolver. Não tem aquela frase, se você estiver no meio de 5 pessoas, aliás, se tiver 4, você é isso. Então, eu acredito muito nisso, muito. Sim. Então, eu acho que eu tenho que pedir desculpas aqui, porque eu estou influenciado do último podcast. Inclusive, mandar um abraço para o aliado G aqui, que esteve com a gente, né? Sim. Um cara de muita sabedoria, viu? Muita sabedoria. Eu estou ainda com o último podcast aí, tá bom? Então, eu peço desculpas. Aline, pegando um pouco da sua experiência dentro da academia, eu queria que você falasse 2 coisas. A primeira, quanto tempo você ficou no salão de musculação, dando aulas, né? E a gente entrevistou alguns personagens aqui. Um é o Reginaldo. Um abraço para você, viu, Reginaldo? Regis é o diferencial lá do Amanda. Exatamente. Regis é o cara. Regis é o cara. E não só o Regis, mas a gente entrevistou outros personagens também. E eles relataram praticamente as mesmas coisas. Que o quê? É muito difícil dar aula na sala de musculação. Por quê? Porque quando você encontra um homem que já treina há muito tempo, a gente chama de marombeiro, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, não aceita uma orientação do professor. É muito difícil isso. Porque, às vezes, você precisa fazer uma correção para não entrar naquela questão que a gente conversou de lesões. Beleza? Eu queria saber de você o seguinte. A mulherada também tem as marombeiras aí que não querem ou encurtam de não receber uma correção, uma orientação diferenciada do professor. Não, acho que as mulheres elas são mais receptivas, né? As mulheres elas são mais receptivas e inclusive quando eu trabalhei com musculação, assim, com treinamento, era um público 100% feminino, né? Eu trabalhei como professora de sala mesmo, que fica no salão específico de alguma academia, pouco tempo. Mas, em contrapartida, eu fazia vários cursos com Zorzi, de lesão, de treinamento, enfim. E eu adquiri algumas alunas de personal das aulas de ginástica. Então, assim, a grande parte das minhas alunas de personal eram as minhas alunas que faziam aulas coletivas comigo. E teve um momento que eu tinha muitas alunas, isso antes da pandemia. Então, eu sempre trabalhei com um público exclusivo feminino. As mulheres, elas são mais acessíveis a orientação. Isso. E assim, e querendo ou não, até pouco tempo atrás, mudou muito, né, na verdade. Mudou muito com relação à orientação, correção, informação, né? Porque quando eu comecei a minha faculdade de educação física, era um público muito específico que treinava, né? Era realmente só os bombers que estavam dentro da academia. E assim, teve uma evolução científica e de estudos nesse período, onde foi mais que comprovado o quão era importante as pessoas treinarem musculação. E depois da pandemia, então, teve um boom estupendo, né? E assim, e as mulheres, elas realmente vão atrás mais de informação. Se você for ver, a maior parte de alunos de personal dentro da academia são mulheres, né? Sim.
São mulheres. Homens ainda são um pouco relutantes, acha que é só pegar um peso de qualquer jeito, muitas vezes, e que vai ficar bombadinho. Fica bombadinho porque tá fazendo alguma coisa. Né? Porque tem uma testosterona ali ajudando a fisiologia dele, né? Mas a mulher é diferente. A mulher tem os ciclos menstruais, tem essa oscilação mensal que é assim, enlouquecedora. Uma semana você tá conseguindo performar bem, na outra semana você não quer nem ir na academia, na outra você não consegue nem puxar um peso. E elas querem ter um físico legal, querem ter uma qualidade de vida legal. Então elas são muito mais receptivas a qualquer tipo de informação. E hoje, para o bem ou para o mal, né? O Instagram auxilia muito. Para o bem e para o mal, né? Sim. Para o bem e para o mal. Exatamente. Então, as mulheres são mais tranquilas com relação a isso, sim. Porque um dos relatos era esse, né, Leandro? Sim. Porque assim, o pessoal vai treinar hoje tem muito material na internet. Muito. No Instagram, É. no YouTube. Então, às vezes, a pessoa vê ali um treino e fala, pô, eu vou seguir isso aqui. Aí chega na academia, às vezes não sabe que aquele treino não se encaixa naquela performance que ela tem que ter lá dentro. Com certeza, isso E aí, acontece. E às vezes treina o mesmo músculo com movimentos diferentes, né? Sim. Que tem que ser corrigido e às vezes a pessoa não aceita, né? Sim, É. sim. Em contrapartida, com relação a isso que a gente está conversando, realmente acontece isso. Principalmente menina um pouco mais nova, que segue determinadas blogueiras, chega com... Existe... Para tudo na vida existe uma progressão, né? Existe uma sequência lógica, né? Existem exercícios que não são para todo mundo. Mas aí chega a novinha lá de 15 anos que viu a Franciele Matos, que é Mister Olímpia, fazer um búlgaro no Smith, e a pessoa quer fazer isso. Sendo que não tem necessidade dela fazer isso nesse momento. Não tem necessidade. Justamente porque a musculação, para mim, além de disciplina, ela é uma constante evolução, né? E eu acredito que também seja uma evolução de qualidade de movimentos e de sequência de exercícios. Então, assim, o básico já vai funcionar para ela naquele momento. Um agachamento com o peso corporal dela já vai já dá um resultado. Se ela trabalhar com outras variáveis, como o tempo, resistências, enfim. Então, como eu disse, pro bem e pro mal, a internet tá aí, né? Mas... por mais que pro bem ou pro mal, é muito bom ver que hoje em dia as pessoas já estão aderindo assim muito mais à prática de musculação para a vida delas, né? Sim, nossa. Assim, o que você falou tem muito sentido na questão da mulher ser mais receptiva lá atrás, porque isso é muito verdade. E você vê que você é uma professora de musculação, né? A tendência mesmo para a professora já é que seja mulher, né? E para quem é homem, a tendência é que seja mulher também, porque eu vejo que muitos homens hoje em dia têm muito ego inflado, né? Ainda mais, assim, muitos marombeiros a gente vê em academia e a gente sabe, né? Sim. Ninguém quer que esteja outro homem lá, sabe? É meio que, como é que eu posso dizer? É meio que agressivo isso daí, né? Mas, enfim, Aline, essa questão... Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para você aí, viu? Muita gente vai na internet e pega o seu treininho ali, certo? Certo. Tá. E vai fazer de maneira, muitas vezes, equivocada. Você, como gestora, né, de academia, você tem poucos alunos na academia, certo? A partir do momento que você tem poucos alunos na academia, você considera uma vantagem as pessoas irem procurar o treino dela para fazer e não passar pela gestão da academia o treino dela? Porque, de certa forma, vai economizar serviço dos professores, né? Sim. Você pega uma academia muito cheia, se ela vir já com o treino dela pronto, né? Ajuda os professores, ajuda a gestão, ajuda a academia. Eu quero saber como que você enxerga isso, como vantagem, como uma desvantagem. Acho que tem os dois lados, né? Quando muitas pessoas vêm com algo pronto de internet, eu pergunto de onde você tirou isso. E eu também tento auxiliar, passar isso para os profissionais, né? Questionar mesmo o aluno, né? Porque por mais que tenham muitas informações na internet, nem tudo é válido, né? E nem todo mundo sabe interpretar aquele conteúdo que está ali disponível para elas. Então, assim, orientar os profissionais ou até as pessoas que vêm até mim, de onde saiu isso? Existem hoje consultorias online que são de profissionais muito bem capacitados. Existe.
Mas existe também o Ctrl+C, Ctrl+V do Sim. profissional que vai pegar a mesma planilha de treino e vai oferecer para todos os alunos dele de consultoria, né? Assim, eu sempre indico, por mais que seja, eu falo, né? Hoje em dia as pessoas gastam tanto dinheiro, seja com medicamento, seja com balada, com bebida, com diversas coisas. Investir num personal bom, de primeiro momento, se possível, né? Sempre, sempre. Porque a orientação inicial vai fazer toda a diferença pro sucesso lá na frente, né? De você realmente aprender com especificidade o que é legal pra você, o que não é legal pra você, o que você tem mais domínio, aquilo que você não tem tanto domínio. Com relação ao trabalho dos professores de salão de musculação, é um pouco complexo quando existe uma alta demanda de alunos. Isso é fato, tá? Às vezes, muitas vezes acontece o Ctrl+C, Ctrl+V também, tá? E porque não tem profissional o suficiente para estar de olho 100% em todos os alunos que estão dentro da academia. Mas é um trabalho que eu tento fazer muito com as pessoas que trabalham aqui com a gente na Panobianco do Jardim Amanda. Inclusive, no ano passado, eu trouxe um curso de biomecânica específico de musculação para os funcionários, para que eles possam ter esse olhar mais clínico, mesmo que de longe, né? Para todo mundo que está no salão de musculação. Porque foi aquilo que eu disse, hoje em dia as pessoas estão dentro da academia para qualidade de vida, né? Por mais que elas se movimentem de qualquer forma e talvez vai dar um resultado, esse movimento de qualquer forma, ele pode ser lesivo e ele é lesivo. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Eu vejo que assim, ó, a sua resposta ela baseia muito, né, na sua intenção como personal, né? Porque você vem disso, você vem da área. Mas creio eu, tá? Não vou falar todos, mas creio eu aqui que a maioria dos donos de academia, né? Assim, o importante é meu aluno estar feliz lá dentro. E tem muita gente, às vezes, assim, que traz problema, né, para o gestor ou para o dono de academia, justamente porque foi a academia que fez aquele treino, né? Então ela fica cobrando, não trocou meu treino até agora, não, cara, tipo, não tem gente olhando o que eu tô fazendo. Sim. Então o problema maior tá aí. Você não vê reclamação geralmente, aí você pode me corrigir isso, tá, Aline? Você não vê reclamação geralmente de quem pega o treino da internet. Você vê acha que é o máximo, na verdade, da internet. Você vê reclamação de quem pega o treino do seu aluno, porque ele não trocou. Nossa, a academia lá, o cara não olha, o cara não dá atenção, eu tô 6 meses com o mesmo treino e tal. Por isso que eu te fiz essa pergunta, nessa questão que eu queria entender, assim, essa relação sua, se não te dá uma paz esse treino vindo da internet, entendeu? Tipo na questão da gestão ali. Sim, eu entendi. Eu costumo ficar bastante na recepção da academia. Eu gosto, né? Na verdade, justamente para orientar. Ultimamente eu troquei 2 recepcionistas, então é bom sempre estar perto, né? Porque para orientar quando as dúvidas acontecerem. Então eu gosto muito de estar sempre na recepção. E eu oriento muito elas com esse primeiro processo de recepção dos alunos dentro da academia. Não só na parte de fazer o cadastro e fazer o aluno pagar, mas de levar esse aluno até o professor que está em sala de musculação e já fazer uma breve introdução para saber o que ele está fazendo ali, se ele precisa de alguma coisa específica, antes de passar para o professor. E a gente já faz uma pequena conversa ali. Eu tô com uma equipe muito boa aqui no Amanda. Então, eu tô com uma equipe muito boa aqui no Amanda e são bons profissionais. São bons profissionais que também têm esse tato de lidar com as pessoas que estão chegando dentro da academia. Eu sou realizada aqui na unidade do Jardim Amanda, apesar das coisas não saírem 100% do jeito que eu gostaria que saísse. Como eu disse, eu sou perfeccionista um pouco e eu sempre acho que dá para melhorar. Mas o nosso índice de satisfação de atendimento, ele tá sendo muito positivo. Que bacana, que bacana. Tá sendo muito positivo justamente por isso, sabe? Então, assim, nós fazemos um atendimento humanizado na recepção, faz esse transporte até o profissional, onde ele tem uma breve conversa e tenta montar o treino mais em cima possível do que o aluno precisa. E quando a pessoa chega com algo de terceiros ou algo de internet, eu também falo para eles que, como profissionais, muitos deles ainda não estão formados, mas eles têm mais conhecimento muito do que as pessoas que estão lá dentro.
né? E de orientarem as pessoas sim, de orientarem de qualquer forma. Então, e outra, eu acho que quem tá lá como professor tá lá pra prescrever treino, né? Sim, sim. Tá lá pra prescrever treino. Isso é tudo enriquecimento profissional. Às vezes tem profissional que tem preguiça de ficar prescrevendo, mas são essas experiências que acarretam bagagens pra lá na frente, né? Sim, sim. A questão, eu e o César aí, a gente tá entrando nesse ramo fitness aí, né? Na questão de empreender. Aline, a gente queria saber de você, né? Você já ajudou o quê? Umas 2 academias que você abriu aí, mais ou menos? Foi 2? Sim, foi 2. Porque aqui você já pegou andando, né? Aqui eu já peguei andando. O que você poderia trazer para uma pessoa hoje que ela pensa em abrir academia, os primeiros passos, o que ela tem que tomar cuidado ali, nesse momento crucial aí? Hoje o mercado fitness ele tá numa ascensão absurda, né? Eu sempre tô presente nos eventos esportivos mais bem conceituados do país. Inclusive, eu fui no Arnold há uns 15 dias atrás, né? Participei de um congresso de gestão, onde eles abordaram vários pontos muito legais, muito legais. Eu lembro que o primeiro orador justamente falou sobre você analisar muito bem o mercado, sobre você procurar bancos em específicos onde os juros são mais baixos. Inclusive, eles colocaram lá uma tabela para nós. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Por favor. Eu compartilho. Ele mostrou lá os bancos hoje em dia onde os juros são mais baixos, que isso é super crucial. Mas, apesar de estar em ascensão, eu acho que muitas coisas precisam ser analisadas. Ponto é muito legal, você precisa realmente analisar um ponto estratégico, o que tem de concorrência ao seu redor. E você tem que mostrar algum diferencial. Mas, acima de tudo, foi aquilo que a gente conversou antes do nosso podcast começar, né? Marketing. Hoje é o marketing quem faz toda a diferença e o visual também. Né? Então, assim, igual, por exemplo... Vamos só destrinchar isso aí. Fala. O que seria um ponto bom para você? Um ponto bom, geograficamente falando... Geograficamente, né? Sim. Na questão, tipo, de renda, social, o que seria um ponto bom? Na verdade, isso depende muito do serviço que você quer oferecer também e do ticket que você vai cobrar dentro da sua academia. Inclusive, no congresso que eu participei, eles mostraram isso. Se você precisa fazer uma análise de rendimentos da população local. Quanto é a média de uma família que mora naquele lugar? E em cima disso, você colocar o valor do seu negócio, né? Mas assim, hoje em dia, eu acho que as periferias, elas são pontos muito bons para ter um negócio, na verdade, sabe? E a informação, como eu disse, está sendo disseminada de uma forma assim tão rápida que até pouco tempo atrás, quem era mais pobre mesmo falando, não tinha esse acesso, né, a estar dentro de uma academia, né? E é um público fiel, tá? Se você entrega um bom atendimento e você lida com humanidade, é um público que vai permanecer fiel junto com você no seu empreendimento, com certeza. Né? Mas o ponto bom varia muito do ticket que você quer entregar, né? Do serviço que você quer entregar. Mas eu acho que o estudo geográfico, principalmente de rendimento da população, é uma coisa que precisa ser analisada antes de você abrir o seu empreendimento. Sim. Tá, e o segundo ponto você falou que é o marketing, né? E aí? O que você tem para falar pra gente do marketing? Explorar do marketing. Então, eu tive uma experiência não muito positiva na minha primeira implantação de academias, né? Então, eu fui para um outro estado fazer a inauguração da rede da Pano Bianco, que é uma rede muito conhecida aqui onde nós estamos. Aliás, a primeira unidade abriu aqui em Campinas, né? E as demais, tipo, aqui no Jardim Amanda é a de número 6, se eu não me engano. Então, aqui é muito forte. Aqui em Hortolândia tem 5, 6, em Sumaré também tem 5, 6. E aqui tem muitas, mas em outro estado o nome não era conhecido. Nós estávamos num ponto bom. Nós estávamos geograficamente muito bem localizados e com uma população com um poder aquisitivo bom também. Isso tudo lá em Belo Horizonte. Nós entregamos uma estrutura maravilhosa e com bons equipamentos. Uma boa equipe. Tudo parecia estar redondo.
porém a equipe de marketing não entregou o que precisava ser entregue. Ou seja, a academia abriu, não tinha rodado um tráfego pago na internet, que hoje você coloca R$50. Eu não conheço muito bem sobre o assunto, mas eu sei que é assim que funciona, né? E você faz rodar e esquentar e tudo mais, e depois lança esse tráfego pago. Não tinha acontecido isso, né? Não tinha acontecido isso. E nem nenhum outro tipo de propaganda, de panfleto, aquelas mais antigas. Nada disso tinha acontecido. Então, o marketing é a alma do negócio, sem dúvida. Precisa ter um marketing bem estruturado, influencers da região que consigam aí vender o seu peixe também, né? Porque hoje em dia é eles o canal de comunicação para todo mundo, né? Todo mundo tem um celular, abre seu Instagram e rola. E se você tá lá num tráfego pago, você tá rolando no Instagram e aquilo aparece para você. E se você já tiver uma boa imagem, algo que chama atenção, a pessoa clicar, então assim, a pessoa já vai saber pelo menos o nome e o que acontece dentro daquele lugar. Então, o marketing é essencial, sem dúvida. Sim. E quanto tempo antes da abertura da unidade você aconselha trabalhar já no marketing? Um mês só, mas assim, será que não é pouco? Um mês ainda é pouco, mas assim, um mês tem que ser um trabalho muito pesado. Muito pesado. Então, assim, antes da unidade abrir, coloca uns 6 meses, sei lá, um banner na frente do seu estabelecimento. Em breve aqui uma unidade, assim, assado. E aí, trabalhando em cima disso no decorrer, antes desses 6 meses de academia abrir, de procurar esses influencers, existem locais ainda que carro de som é efetivo e as pessoas acham que ninguém ouve mais carro de som, mas acontece. E então entender também o que funciona no local, se panfleto funciona, se outdoor funciona, se carro de som funciona. Então, 6 meses antes, esse trabalho já tem que estar dando início. Mas assim, 1 mês e meio antes da academia abrir, tem que estar, em todos os lugares, que aquilo vai abrir em 1 mês e meio. Visitação também antes é importante. Com certeza, é super importante. Nessa segunda implantação que eu fiz na unidade atrás da Honda, a academia estava pronta uns 8, 9 dias antes da inauguração. Então, nós fizemos os portas abertas e a pré-venda física, né? Nós estávamos geograficamente também num bairro periférico. Parque das Nações, Bom Retiro, também é um bairro periférico, onde a maioria das pessoas, teoricamente, não tem limite de cartão de crédito ou nem trabalham com cartão de crédito. Mas, quando elas entravam, isso antes da academia estar operando, funcionando, nós estávamos fazendo as visitações e fazendo a pré-venda. Então, a gente explicava métodos de pagamento, débito, Pix, recorrente é mais barato, né? Mas aí a pessoa já falava, mas eu não tenho cartão de crédito. Mas e seu marido? Ai, meu marido também não tem cartão de crédito. Mas aí ela ia e dava um tour pela academia. Daqui a pouco eu volto. Às vezes, dava 10 minutos, a pessoa aparecia com cartão de crédito lá para fazer o pagamento recorrente, que é um pouco mais barato. Justamente porque as pessoas compram o que elas veem, né? Sim. E hoje em dia, tudo é experiência, né? Sim, tudo é sim. experiência. Então, tem que ter uma boa experiência na recepção, tem que ter uma boa experiência visual, tem que ter uma boa experiência quando você vai tomar banho na academia, né? Porque depois ali você vai para ir em um outro lugar. Então, quando elas veem tudo e brilham os olhos, algum jeito de pagar, elas vão dar um jeito de pagar. Sim. Aline, e na questão da equipe? Como que você, lidar com uma abertura de uma academia? O que você procura como equipe? Qual que é o seu feeling para contratar? Tá muito difícil para contratar, né, Galdino? Sim. Não tá Sim. pouco difícil, tá muito sim. difícil. Assim, mão de obra tá escasso não só na área, parte de educador físico. Quando a gente vai contratar, por exemplo, a galera do apoio, tá muito difícil. Parece que as pessoas não gostam muito mais de trabalhar hoje em dia. Mas isso é um outro assunto. Mas, como eu disse, eu fiz faculdade na PUC. Começa aí. Eu tive uma faculdade 100% presencial, onde eu estava todos os dias na faculdade, fiz laboratório de anatomia, mexi em cadáver, fiz aulas práticas de todas as modalidades, por mais que o mínimo eu fiz. Então, a minha experiência com a minha graduação profissional foi muito enriquecedora. Então, assim, já me incomoda muito o ZAD. Ah, sim. Muito.
Muito, 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 muito. Me incomoda muito. Às vezes as pessoas não têm nem nenhuma experiência em área esportiva e não tá fazendo nada e decide fazer educação física e EAD ainda. E chega lá para eu contratar. Eu já tô trabalhando em academia já fazem 12 anos. Então eu já sei analisar muito bem o perfil. Até o jeito a postura que a pessoa fala comigo. Eu já vou saber como ela vai falar com o aluno. Se a pessoa tem... Não que obrigatoriamente a pessoa tenha que ter um físico legal. Mas isso também já me sinaliza se a pessoa vive aquilo que ela ensina. Tá? E que faz toda a diferença. E entra um pouco no marketing da academia isso daí, né? Claro, com certeza, com certeza. Mas, hoje em dia, como eu disse, tá difícil achar mão de obra. Então, a gente abraça o que aparece. Ponto. Nós abraçamos o que aparece. E como gerente e educadora física, eu tento sempre levar... A primeira semana, para mim, é um filtro muito grande. Para eu ver se a pessoa realmente está interessada em aprender. Porque se a pessoa está interessada a aprender, já é mais de 90% do negócio, né? E interessada em aprender e receptiva ao que eu tenho para ensinar. Então, assim, a gente abraça o que aparece e tenta auxiliar e capacitar esse profissional o máximo possível e apoiar esse profissional o máximo possível para que ele possa se desenvolver. Porque eu acho que tudo nessa vida é treinável. A gente não nasce bom e excelente em nada. A gente consegue ir se aperfeiçoando naquilo. E então... A Panobianco, ela oferece um certo grau de capacitação. Quando a gente pede e tal, eles vêm fazer uns treinamentos com os professores que são bons treinamentos. Tudo que eles oferecem de treinamentos são bons. Mas fora isso, eu sempre incentivo muito a eles estarem lendo e estudando fontes confiáveis. Então, foi tanto que por isso que no final do ano passado eu trouxe o Zorzi para dar um curso para ele, que é a pessoa que realmente entende do que tá falando. Não é um influencer que faz exercício aleatório e que pra ele dá certo e que ele vende aquilo na internet como se fosse pra todo mundo. Porque nem tudo é pra todo mundo. Então, assim, eu fui e trouxe alguém especializado em biomecânica, justamente para gerar esse interesse dos próprios colaboradores em se desenvolver. E eu falo muito isso pra eles, que daqui pra frente as pessoas vão investir mais em personal. Só que eles vão investir no personal que se mostrar capacitado, né? Você pode vender a sua aula a R$30, mas você pode vender a sua aula a 60, 70, 80, 90, 100, dependendo de onde você estiver trabalhando também, né? Que isso influencia. Mas eu estimulo muito eles e eu vejo também que o gerenciamento, além de dar essas instruções, quando você tem um cargo de liderança, as pessoas se espelham muito em você, né? E modéstia à parte, eu sempre tento estar muito bem engajada e por dentro das coisas que estão dentro da área. As pessoas olham e querem ser um pouquinho parecido e aquilo reflete dentro do seu cenário de trabalho. Sabe quando você fala que tem uma luzinha que ajuda outras pessoas a iluminarem? Então, eu acho que o exemplo também influencia muito. Então, eu tento sempre estar muito bem engajada em tudo que está acontecendo e distribuir isso para os meus colaboradores também, para que eles sintam essa vontade de querer mais e de entregar um trabalho melhor também. Não, bacana. Bacana. Porque a questão do colaborador é sempre um tabu, né, César? Demais. Né? Porque... Pessoas são muito difíceis, sim. são muito difíceis lidar com pessoas, sabe? E o lado profissional, de desenvolvimento profissional, ainda é, às vezes, o mais fácil de fazer com uma pessoa. O problema é lidar com um colaborador que está com um problema em casa e que isso afeta totalmente o desempenho dele dentro da academia. Então, saber acolher as pessoas nos momentos que elas precisam e que elas estão mais vulneráveis e saber conversar na hora certa também gera todo um vínculo, um laço dentro da estrutura de quadro de colaboradores que auxilia esse desenvolvimento melhor da operação dentro da academia, né? Bom, assim, Aline, no caso, você não acha que o valor também oferecido para o colaborador não é um pouco baixo na área? É ridículo. Então, será que será que não é um dos grandes motivos, né, assim, de você não ter muitas pessoas à procura, né, da vaga? Com certeza, sim. Todo começo de ano que eu pego aquele meu boleto do CREF para pagar, eu fico um pouco revoltada, na verdade. E como você lidar com isso? Como
Como gestora, eu preciso olhar o lado do funcionário e do proprietário, né? Mas sempre que possível, eu converso muito com o proprietário com relação à valorização financeira de quem está trabalhando na nossa equipe. Claro que por meritocracia, Sim, né? Claro, sim. a gente só vai tentar aumentar nem que for R$5 da aula da pessoa se aquela pessoa merecer, né? Mas eu já trabalhei como professora exclusivamente e hoje não chega a R$14 o piso do professor de musculação a hora. Então é 13 alguma coisa. Todo professor que fica 1 hora na sala de musculação. A gente precisa fazer uma faculdade de 4 anos para isso. Então, assim, sempre que eu posso e eu tenho essa abertura com um proprietário, eu tento oferecer um valor hora-aula um pouquinho mais ajustado. Nem sempre é possível. Mas eu também tento levar para o funcionário que, se ele desenvolver um bom trabalho em cima daquele valor e daquele período que ele está trabalhando com o salão de musculação, ele vai ser observado para ter mais alunos de personal. E a partir daquele trabalho, a aula de personal dá para ganhar uma graninha um pouco a mais. Sim. Entendeu? Então, assim, dê o seu melhor. Se você tá se fazendo aquilo, dá o melhor que as coisas depois acontecem. Hoje né? em dia, assim, ó, para não expor tanto salário, hoje em dia, qual que seria uma média aí também de um estagiário dentro de uma unidade aí? Menos de um salário mínimo. Menos de um salário? Menos de um salário mínimo. Sim. Não tem nenhuma unidade que pagar um salário mínimo para um estagiário, praticamente. Não tem. Já, Né? assim, né? Porque, minha amiga, assim, se você for analisar isso daí, Aline, eu acho que a principal questão sempre vai ser a financeira. Né? Né? Claro. Porque através tipo da financeira você vai ter bons colaboradores ou maus, né? Tipo colaboradores. Então assim, tipo, vai depender muito tipo dessa questão, né? Você acha que hoje em dia você motivar uma pessoa dessa, você consegue motivar sem essa parte financeira? Por um curto período de tempo. Por um curto período de tempo. Você pode até chegar e sentar e falar bonito, igual eu tô falando aqui pra vocês. Não, faça bem o seu trabalho, que outras pessoas vão te reconhecer. Outros alunos vão reconhecer o seu trabalho, que vão querer chamar você como personal. É válido pela experiência, enriquecimento técnico e blá, 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 blá. Só que ninguém vive de palavras, né, Galdino? Sim. Ninguém paga boleto com palavras. Então, assim, por um pequeno período de tempo você até consegue motivar. Aí essa pessoa, nesse quesito desenvolvimento, ela vai perceber que ela realmente está se desenvolvendo e que ela merece ser reconhecida, né? E se naquele lugar ela não está sendo reconhecida, se uma academia oferecer R$2 a mais para ela na hora aula dela, ela vai para essa academia que é R$2 mais a hora aula dela. Porque a gente tem boleto para pagar e as coisas hoje em dia são bem caras, né? Então, Sim. por um curto período de tempo, eu acho que sem o financeiro consegue. Mas em longa data, não consegue mais, não. Precisa ter dinheiro envolvido com certeza. Sim. É. E no seu caso, assim, que lidar com isso é bem mais complicado, né, César? Exatamente. E aí, César? Pegando aí toda a sua trajetória, vamos falar da atual agora, né? Que você está Vamos. gerente da unidade aqui da Pano Bianco do Amanda. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, tá, Aline? Que você falasse um pouquinho do cargo. Por quê? Hoje em dia a gente conhece muitos cargos, sabe o que o cargo faz, e como o gerente de academia está sendo uma coisa nova, porque as academias estão surgindo aí de forma bem relevante o crescimento. Então tá assim, tem poucas pessoas que não sabem o que um gerente de academia faz. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim. Até pouco tempo, na verdade, quase as unidades da rede não tinham gerente. Exato. Né? As mais antigas não tinham gerentes. E houve a necessidade de colocar alguém como supervisor justamente para apagar o fogo, né? Um pouco. Apagar o fogo Aline, um pouco. Mas surgiu de proprietário, você sabe dizer? Se foi... Não, foi a própria rede. A própria rede que trouxe... Foi a própria rede que trouxe o cargo de gerente. Justamente porque, assim, eles estavam trabalhando muito com o desenvolvimento da marca, né? E o desenvolvimento da marca inclui vários pontos. O desenvolvimento da marca inclui você manter uma recepção padronizada, um atendimento padronizado,
maquinário talvez padronizado, uma sala de ginástica com o mesmo padrão, a qualidade de serviços oferecidas. E precisava de alguém dentro da academia que passasse ou que fizesse esse trabalho de padronização de atendimento e da rede como por um todo, né? Então foi a partir daí que surgiu a necessidade de se implantar gerentes em todas as unidades da rede da Panobianco. Porque se muitas vezes dependessem dos franqueados, essa padronização ela ia sair um pouco fora da linha. Então precisa... Porque normalmente quem é o franqueado ou o proprietário não se encontra 100% dentro da academia. E uma franquia tem... As pessoas comparam. Ponto. Sim, a gente vem aqui na unidade do Amanda e vai na unidade de Sumaré. Às vezes acontece alguma coisinha lá e aí chega aqui, poxa, mas lá na de lá não acontecia isso. E dentro de uma franquia, você vai no McDonald's. Sim. Todo McDonald's oferece o mesmo serviço pra você, certo? Mesma coisa. A parte da franquia com relação a academias foi o mesmo segmento, então houve a necessidade de se colocar um cargo de gestor dentro das unidades da rede. Mas no dia a dia, hoje, com uma unidade como essa, que já está performando, normalmente eu chego e faço um 360 na unidade, tá? Então, assim, eu entro na recepção, eu digo que nós precisamos ter um olhar de proprietário, número 1, tá? O que tá fora do lugar? Se tem uma sujeirinha ali, se tem uma coisa que não tá no lugar, entrei na recepção, vejo como está o trabalho das meninas. Sempre tem um pepino ou outro com relação a recebimento ou cancelamento, que eu também tento fazer algumas interseções, por exemplo, ligar para o aluno, por que que você está querendo cancelar, entendeu? Tentar entender, fazer esse contato com os alunos quando necessário, instruir as meninas da recepção em pequenos processos de recebimento, de fechamento de caixa, verificar o trabalho que elas fazem também com relação a atendimento de WhatsApp. Sou eu que faço. Então, eu passei pela recepção, fiz esse primeiro. Isso eu tô falando aqui da unidade, que eu faço normalmente. Passei ali, então eu dou uma olhada nos banheiros, vejo se o banheiro tá legal. Então, assim, porque se for necessário, eu vou lá e já chamo a mocinha da limpeza para que ela também deixe o banheiro de uma forma agradável. Faço um 360 na sala de musculação. Dou uma olhada em maquinário, então a gente vê o que tá bom, o que não tá bom. Dá uma conversada com o professor que tá em sala. Vê se aconteceu algum tipo de situação que seja necessária a minha intervenção. Ver também com relação à manutenção da academia como por um todo. Então, assim, se tá tudo ligando bonitinho, se tá com algum problema no sistema de som, se todos os ventiladores estão funcionando, se tem equipamento de bola o suficiente para uma aula de pilates. Então, deixar tudo redondo para que o aluno tenha uma boa experiência e para que as coisas funcionem de uma boa forma. Fora isso, né, eu também, normalmente eu gosto de fazer alguns pequenos treinamentos durante o ano, que eu desenvolvo junto com a franqueadora, dependendo de alguns assuntos específicos que acontecem na academia. Nós estávamos tendo um pequeno problema com relação ao engajamento de equipe, então a gente foi e montou um treinamento para que todo mundo entendesse que todo mundo tem seu valor dentro da academia. Então eu gosto também sempre de desenvolver. Faço pelo menos 2 vezes por ano treinamento de recepção também, tá? Porque por mais que elas desempenhem essa função todos os dias, é sempre bom relembrar que é bom chamar o cliente pelo nome dele, né? Reforçar que a qualidade do atendimento da recepção é o que faz o aluno passar por aquela catraca. Então, eu trabalho com isso também. Cuido com relação a escalas de trabalho, atestados, verifico folha-ponto. Então, férias, é isso, organizo tudo isso. Claro que tem um escritório, que eu faço o filtro e mando as coisas pro escritório e eles resolvem a maior parte. Mas o tete-a-tete lá com os colaboradores sou eu e passar toda essa parte pro escritório é minha também. E assim, e eu gosto muito de estar presente no meio da academia mesmo, quando a academia tá rolando, quando tá acontecendo, porque isso gera vínculo com os alunos. A maioria dos alunos aqui já me conhecem, então assim, quando eles estão insatisfeitos com algum determinado assunto, poxa, lá em cima, não sei, tá sem papel higiênico, então eles vêm até mim e falam numa boa, então eu tô sempre muito a par do que tá rolando dentro da academia, e o resultado disso foi o que eu falei, as pessoas estão muito satisfeitas em estar treinando. Apesar de várias outras concorrentes terem abrido e vão abrir aqui também, né?
bem próximo a nós. A gente tem com um público fiel já faz um bom tempo. E as pessoas gostam de treinar na Panobianco do Jardim Amanda. Então, eu acho que isso é fruto desse trabalho diário. E é todo dia quase a mesma coisa. Às vezes, tipo, alguma bomba estoura, algum fogo precisa apagar. Igual teve um tempo atrás que alagou a academia, uma chuva, e entrou água debaixo de todas as esteiras. E quem tem que resolver isso sou eu também, né? Então, assim, quando alguns eventos acontecem que não estão dentro do cronograma, a gente também apaga uns incêndios, mas é altamente satisfatório para mim. Eu gosto de trabalhar com pessoas, isso é meu, e eu gosto de oferecer esse serviço de qualidade para as pessoas também. É algo que me gera satisfação pessoal. Então, trabalhar como gerente não é muito esforço para mim. É difícil? É difícil. Tem vezes que eu quero sair correndo da academia e falar tchau todo mundo. Acontece sim, mas assim, isso acontece em qualquer âmbito profissional. Mas a academia é um ambiente muito descontraído, eu sou uma pessoa muito descontraída, tô inserida nesse meio já faz muito tempo. Então, pra mim, é muito leve, não é algo que é pesado pra mim. Legal. E a franqueadora, ela faz um treinamento com vocês, assim, Faz. Todos os anos existe... Todo ano? Uma vez por ano? Uma vez por ano. Caso, assim, se você queira como gestor, ou se você pedir pro próprio pessoal da franqueadora para participar de mais treinamentos, eles também liberam. Numa boa, Mas é lá mesmo? É com a própria franqueadora ou eles pagam um terceiro para dar? Eu já fiz de várias maneiras. Assim que eu entrei como gestora, eles contrataram uma equipe de gestão motivacional. Foi um hotel, não me lembro, mas um hotel lá em Campinas. Foi sensacional o treinamento que eles deram. Realmente você sai de lá querendo fazer a diferença. E existem alguns treinamentos internos que eles mesmo oferecem, assim, de manutenção. E como estão abrindo muitas unidades, né? Então, assim, sempre tem. É só entrar em contato com o consultor da unidade, que tem os consultores, e falar que quer participar. E eles dão um pequeno treinamento, às vezes não igual esses que acontecem. Uma vez no ano acontece um desse diferenciado. Mas no decorrer do ano, se você sentir a necessidade, ou se você quiser e tiver alguma dúvida, aí liga pro consultor da franqueadora. Você pode ir lá fazer um curso que normalmente é lá no Swiss Park. Tem alguém já que é específico para essa tarefa de treinamento, de gestão, onde passa o dia a dia do gestor. E eles já oferecem também um diário de bordo do gestor. Então, por exemplo, na terça-feira precisa verificar a lubrificação das máquinas e, sei lá, verificação de estoque de materiais. Existe um diário de bordo, a franqueadora oferece também, para que o gerente tenha um norte para estar desempenhando a função dele com maestria e entregar essa padronização, entendeu? Então, todas as unidades o gestor tem esse diário de bordo, para que ele possa saber, por exemplo, segunda-feira, verificação de materiais, geladeira, que tem as geladeiras que vendem água, para você deixar tudo no cronograma. Então, é bem estruturado. Se você saber absorver e seguir aquilo, é tranquilo, não fica nada pesado. Sim. Dilui durante a semana. Você também é treinada para a guerra da concorrência ou não? Ou ele só ensina só a questão do que o César perguntou para você das suas funções? Ou eles te passam esse negócio, Aline, vem aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a questão, acabou de montar uma academia perto da sua aí e tal, vamos trabalhar assim e tal. Tem essa conversa também? Não? Como é que é? Existe sim, porque, se eu não me engano, a cada 3 ou 4 meses vem ser feito uma análise de Kanzen, na verdade, que é a própria franqueadora vem até a unidade fazer um estudo geral, tanto com relação à estrutura, atendimento, quanto números e o que está acontecendo ao redor da academia. Então, se os números da unidade estão baixos, por exemplo, e tem uma concorrente próxima, eu já fiz isso uma vez. Nós fomos com essa equipe que vem fazer essa análise e a gente vai até a concorrente, às vezes. A gente entra lá dentro, entra com a roupa da Panobianco. Já fizemos isso. Eu já fiz isso. Eles atendem a gente numa boa. Fiz isso aqui. Isso eu quero saber, Aline. Então, assim, eu fiz já 2 vezes camuflada. Que eu ia como treinante e tal.
pra conhecer o que a concorrente tava oferecendo de diferente. Mas eu já fiz isso com o pessoal da franqueadora também. Fui com a roupa da Panobian, que nós entramos lá pra ver se a gente conseguia entender o que eles estavam oferecendo de diferente e trabalhar em cima disso. E em cima disso é desenvolvido um plano de ação. Sim. Né? Mas Então, tem essa porta aberta, assim, pra... Tipo, como que é isso daí? Você chega, entra... E aí? do que? Quando eu vim na concorrente? Com, Eu tô quase falando o nome da concorrente. com a camisa e tal. Então, eu cheguei na recepção e disse que queria conhecer a academia. E eles abriram a catraca numa boa. E eu não estava sozinha de roupa de pano bianco, tá? Tinha outras pessoas da franqueadora junto comigo. E eles abriram o portão e deixaram a gente ver numa boa. Mas será que não pensaram assim, poxa, estamos recrutando 4 que estavam treinando lá e estão vindo pra cá agora? Então, assim, mas nós fomos bem recebidos. Nada estranho aconteceu. Acho que o pessoal que tava na recepção era de boa. Não sei se eles são instruídos também a aceitarem, a receber o pessoal. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. E é válido, sim, a gente fazer essa pesquisa de campo. Claro que sim. Tem que Se ver. fosse na sua, e aí? O seu comportamento, como seria? Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu antes de abrir a fulana de tal. Aqui perto. Aconteceu, acho que umas 2 semanas antes. Eu não estava na academia. A minha recepcionista estava lá. E ela falou, Aline, chegou alguém com a camiseta tal aqui. E eu falei, e aí? Tá conhecendo a academia? Eu falei, não tem problema. Eu deixo. Eu acho que pode entrar com camiseta. Sim. Você pode ir sem estar caracterizado, então tá tudo bem. Sim. Não, bacana. Eu acho que, na verdade, eu acredito que a concorrência ela é muito boa. Eu acho que a concorrência é boa. Porque a concorrência faz a gente sair da zona de conforto. Entendeu? E se reinventar. Porque se tá tudo muito redondinho, não tem ninguém pra competir com você, as coisas estão indo. Mas quando tem alguém que entra na competição, você precisa se reinventar com constância, né? E se reinventar com constância traz um desenvolvimento. Então, eu acho que a concorrência é bom, sim. Você só treme quando você não tá oferecendo algo melhor do que Sim. ela, né? Então, assim, aí é preocupante quando você não tá oferecendo algo melhor do que dela. Mas quando você tá seguro do que você tá oferecendo, tá tudo bem. Sim. E agora vamos entrar. Esse assunto é polêmico, né, Sérgio? Assunto bom. O que você acha, assim, e o que você viu que você agregou para sua academia da concorrência? Pesado esse assunto. Porque Pesado esse Porque assim, assunto. eu vi que vocês melhoraram bastante lá, viu, Aline? Bastante. A Sim. academia e muitas coisas se passou quando chegou a concorrência aqui, né? Sim. Então, eu sabia, como eu disse, a unidade da Panobianco do Jardim Amanda aqui é uma unidade muito antiga. A última que eu abri foi a de número 178. A unidade do Jardim Amanda ou é 6 ou é 7. Eu não me lembro, mas vocês terem uma noção Sim. da dimensão do crescimento da rede, né? Então, quando eu fui fazer essa pesquisa na concorrência, que abriu, uma coisa é fato, eu tava competindo com uma academia 0 km, Sim. né? Eu tava competindo com uma academia que estruturalmente estava impecável, com uma academia que de maquinário também tava 0 km, que com relação ao visual hoje instagramável, né? O que conta bom. muito, Muito bom. conta muito, também estava há anos-luz na minha frente. E eu não tinha recurso para bater de frente com relação a esses parâmetros. Eu não tinha. Eu não conseguiria fazer uma reforma no prédio inteiro. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu não ia conseguir trocar todas as máquinas da minha academia. Eu não ia conseguir trazer o que eles tinham naquele momento para dentro de uma unidade que já está funcionando há 7 anos e que estava um pouco mais antiga, né? O que eu tenho para trabalhar? Pessoas. Tá, era isso que eu tinha. Eu tinha o meu quadro de funcionários que tava quase redondo. Tinha um ou outro que eu não gostava muito do trabalho, mas isso era uma questão de tempo, de ou desligar ou encontrar alguém melhor. Tava com uma equipe quase redonda e que já estava trabalhando muito bem pra mim. E que eles, eu digo, não é pro proprietário que eles trabalham pra mim, né?
Então, assim, e que se o que eu falasse ou o que eu instruísse já estava sendo levado de uma maneira muito receptiva, porque eu também tive um problema assim quando eu cheguei aqui na Panobianco do Jardim Amanda, porque era uma unidade que não tinha gerente. Então, eu acho que eles acreditavam que quando alguém viesse liderar, ia sair lá de dentro. Alguém que já estava trabalhando ali. Então, quando eu entrei, foi um processo das pessoas acreditarem em mim, confiarem em mim e me seguirem e o que eu dizia e o que eu editava dentro da academia. E isso já estava acontecendo. Então, os funcionários já estavam trabalhando para mim, tinha uma equipe quase redonda, já investia em treinamentos, isso eu já fazia antes de aparecer qualquer tipo de concorrência, da gente fazer bate-papo sempre que possível, de pequenas situações acontecerem, eu sempre chamar os colaboradores para acontecer, então a gente sempre teve um convívio muito bom. E, como eu disse, eu sempre estou no meio da academia, então os alunos me conhecem muito bem. Como eu já não ia ter muito recurso financeiro, existia já, e estava em alta na época, uma plataforma chamada WeHelp. Você já ouviu falar nessa plataforma? Sim, sim. E aí eu sabia que o proprietário não ia me dar muito dinheiro, né? Pra eu fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu preciso saber como que tá sendo a experiência das pessoas aqui dentro, para que elas não saiam daqui, né? Então, nós contratamos essa plataforma de gestão chamada WeHelp, que é fantástica. Fantástica. O que me ajuda a trabalhar todos os dias é essa ferramenta. Foi a do curso lá, né? Foi a do curso. Vocês foram fazer um curso? Não, na verdade. Foi engraçada, mas continua então, aí. Deixa eu continuar. E aí, essa ferramenta, ela é, tipo, carro-chefe do meu trabalho hoje. Então, dentro dela, existem parâmetros de, vamos dizer, o público da manhã tá 85% satisfeito. Mas essa pesquisa, em gráfico é feito. Essa pesquisa, ela foi antes ou depois da concorrência chegar? Antes e depois. Você fez antes e depois. Eu fiz antes e depois. Tá, mas antes de abrir, eu já peguei essa plataforma para começar a trabalhar. Então, no que consiste essa plataforma, né? O aluno passou pela catraca naquele dia da academia. A plataforma, ela seleciona 10 pessoas que passaram pela catraca no dia de ontem para a academia e dispara uma pesquisa de satisfação para essas pessoas. Pode ser disparado via e-mail, mas eu percebi que o via e-mail não estava sendo muito aderido, que as pessoas entravam no e-mail, mas não respondiam. E aí, quando eu percebi que as pessoas não estavam respondendo via e-mail, eu comecei a fazer a pesquisa de disparo via WhatsApp. E fazia uma chamada: oi, meu nome é Aline, sou a gerente da Panobianco do Jardim Amanda e gostaria muito que você respondesse a nossa pesquisa de satisfação. O objetivo dessa pesquisa de satisfação é saber como tem sido a sua experiência como nosso aluno. Você poderia nos ajudar? E aí, então, assim, a pessoa já entende que a gente está interessado em saber como que ela está se sentindo dentro da academia. Usar as palavras certas também é crucial. E as palavras certas e rápidas. Não precisa também escrever um texto enorme, porque senão as pessoas têm preguiça de ler hoje em dia. Sim. Né? Então, assim, uma coisa rápida e fácil. E aí eu percebi que pelo WhatsApp estava gerando mais entrega. E às vezes as pessoas me respondiam pelo próprio WhatsApp mesmo. Oi, Aline, tudo bem? Poxa, tem um negócio que tá assim, assim, assado. E eu acho que dá pra melhorar. Então, eu já comecei a ter esse contato mais íntimo com os clientes a partir dessa pesquisa e desse trabalho que eu comecei inicialmente com o WeHelp. Só que o WeHelp é muito legal porque, assim, ele vai te dar uma nota de 0 a 10 de diversos segmentos de dentro da sua academia. Então, atendimento à recepção, o aluno vai poder dar uma nota de 0 a 10. Atendimento de professores de musculação, treinos, aulas coletivas, manutenção de equipamentos, higiene e limpeza. Existem todos esses tópicos e o aluno pode dar uma nota de 0 a 10. E aí tem gente que vai lá e dá mais algumas observações pontuais e que é muito legal. E por essa pesquisa, essa própria plataforma já gera gráficos, né? Então, assim, gera um gráfico equipe da manhã, aliás, o período da manhã tá com tanto % de satisfação. E nesse gráfico aponta
Por exemplo, uma linha verde, quais são os pontos positivos que as pessoas estão falando sobre a academia e os pontos em vermelho, quais são as notas mais baixas. Então, assim, a partir desses gráficos e dessa pesquisa, eu trabalho em cima da academia, né? Então, assim, em vermelho, nós estávamos tendo um problema com a equipe de limpeza. Eu estava com uma funcionária só e tinha algumas coisas ficando para trás. E aí eu percebi que nisso eu precisava dar uma reforçada. Resolvemos esse problema. E assim, o resultado na plataforma não é imediato. Às vezes demora um mês e meio para aquele índice aumentar. Mas o trabalho de gestão é dessa forma, né? Então, assim, a gente produz algo naquele momento e vai vendo os frutos acontecerem de acordo com aquilo que você recebe de informação dos clientes. Então, foi em cima disso que eu resolvi trabalhar com relação à minha concorrência, né? E deu certo. E tem dado certo. E é muito legal que às vezes eu dou uma olhada lá na plataforma e eu não sei, acho que eles às vezes acham às vezes que não sou eu, quando você é o proprietário que tem acesso. E eles me elogiam muito com relação a esse trabalho que eu tenho feito. Então dá pra saber que tá no caminho certo, né? Que legal, legal. A gente teve uma experiência ruim com a WeHelp. Desculpa, tá falando errado. WeHelp. Eu não sei nem se o Leandro vai deixar eu contar. Fala agora, eu vou querer saber, porque eu tô aqui falando super bem da... Conta. Eu tô aqui falando super bem. Tem que contar, porque entra no comentário que você fez na questão que as pessoas às vezes não lê. Não lê, é verdade. A gente foi na IRSA 2024. Fomos na IRSA. E eu e o Leandro, a gente sempre tem o costume do quê? A gente pega o banner da IRSA e vê os cursos que estão tendo lá, as palestras, muito legal e tal. Sim. E aí o Leandro falou assim, ó, tem um curso aqui da WeHelp e tal, que vai ser gratuito e tal, não sei o quê. E vimos assim, meio que por cima, não, vamos ir. Eu, Leandro e o meu irmão também tava com a gente. Nossa, eu fui, foi uma dificuldade de achar aquele stand deles escondido. Eu tava lá. Ano passado? Ano passado. A gente foi no último dia, que foi no sábado. E aí, beleza. Papo vai. Não, a gente vai. Chegamos na IRSA, fomos lá, esperamos em frente ao stand para entrar. Fomos os primeiros, entramos, sentamos lá na filinha da frente. Achando que era um curso. Achando que era um curso. Falou, que legal, gratuito, né? Bacana, vamos aprender. Aline, sabe o que era aquilo? Era uma premiação da WeHelp dos melhores avaliações das redes de academia, que era a avaliação dos alunos. E a gente ficou com um cara de taxa, um olhando pro outro e falou assim, ué, mas vai ficar só em premiação e cadê o curso? E aí depois a gente pegou o banner e falou, realmente a gente precisa ler um pouquinho mais, porque era uma premiação, não era um curso. Entendi, mas teve no decorrer dos dias lá da IRSA, no stand da WeHelp, não eram cursos, mas assim, eram bate-papos de 20 minutos, alguma coisa do tipo. Eles fizeram no decorrer da IRSA com algumas pessoas em específico lá no stand que falava alguma coisa sobre a plataforma, mas era 20 minutinhos. Não, esse daí só era entrega de prêmio mesmo. Eu olhava pro César, Aline, eu falava assim, né? Nossa, olha que placa bonita, Cezão. Cara, assim, acho que é o diploma do curso, né? Só que não era, né, César? Era assim, o prêmio da galera lá que fez. A gente perdeu quase uma hora sentada ali, a feira acontecendo e a gente esperando o curso o curso acontecer. E nada de curso, só premiação. Pra sair, porque a gente sentou na primeira fileira. Na primeira fileira. E frente com o apresentador, você pegava um foninho, né? Porque lá tudo é limitado. E pra gente sair, a gente olhava um pro outro assim e falava, e agora, pra gente se livrar disso aqui? Aí criamos coragem, abandonamos e fomos embora, pra não perder o resto da IRSA. Sim, entendi. Por falta de leitura, ficamos vendo uma premiação lá, não era um curso. Acontece. Bom, Aline, a gente vai chegando no final do nosso podcast, tá? Puxa, pra gente foi uma experiência muito bacana te conhecer aqui pessoalmente. Conhecer a sua carreira, a sua trajetória, que eu tenho certeza que também vai influenciar muitas pessoas, né? Eu falei pro Leandro, a gente teve um entrevistado aqui também que, assim, era admirável pelo tanto de coisa que ele fazia. Que foi o Thiago, não sei se você conheceu. O Thiago também já foi professor lá da Pano Bianco. E assim como você, por ter muitas atividades, bailarina, professora de dança, gerente. Então, assim, é admirável a gente ver uma pessoa com tanta atividade na sua vida. Então, assim, pra gente foi uma experiência excepcional te ter aqui. Pegamos muito conhecimento aí, né? Sim. Muito feedback seu bacana da experiência que você já teve. E pra gente foi uma honra ter você aqui, tá? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E também vou passar pro Galdino aqui fazer os agradecimentos dele, né? É isso aí, Aline. Eu fiz algumas perguntas para te provocar percebi. em relação à concorrência, porque eu queria que a galera descobrisse quem que é a Aline,
né? Sim. E foi muito satisfatório ver você contar o que você fez, o que você passou, as suas experiências, como que você age, porque isso daí só mostra a grande profissional que você é, né? Então eu queria que a galera conhecesse isso. E quem não quer ter uma gestora que vai na outra academia, que olha, que identifica tudo, que vê estratégias. Cara, eu adoraria que você fosse uma gestora nossa um dia, né? Então, assim, só que a galera precisa conhecer essa sua parte. Eu queria que você falasse isso justamente para o povo conhecer a garra que a Aline tem, né? De ir lá lutar, sabe? Não é só sobre concorrência ou não, é sobre a Aline, né? E eu estou muito feliz de você estar aqui, né? E eu fico muito feliz de hoje aquela galera que está ali olhar e falar assim, cara, que mulher foda, né? Que é o que a gente viu aqui. Obrigada. E o que eu penso de você sabe disso, né? Muito e é obrigada. isso, queria agradecer. Eu queria que você deixasse aqui, né? Suas últimas palavras, agradecimentos, algum recado. O espaço é seu aí. Sim, sim. Eu que sou muito grata de poder ter vindo aqui, bater esse papo com vocês. Foi altamente enriquecedor. E assim, às vezes a gente se sabota, né? Às vezes a gente acha que não tá bom o suficiente, mas conversando com vocês e verbalizando, a gente vê quanta coisa foi feita no meio do caminho, né? E isso gera energia, né? Então, assim, reconhecer quem nós somos e o que nós já fizemos, e isso gera energia para querer ser melhor, né? Eu amo o que eu faço, eu acho que o segredo é você fazer algo que você ama. Porque, como eu disse, a minha mãe achava que eu era muito inteligente para fazer educação física. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu fosse para qualquer outra área que não fizesse o meu coração arder dessa forma, eu não teria o sucesso que eu tenho hoje. E não é que o meu sucesso seja medido com relação a quanto eu ganho, não é nada disso, tá? Eu acho que o meu sucesso é justamente medido por toda essa trajetória, por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, por ter influenciado positivamente na vida de tantas pessoas, sejam alunos, sejam colaboradores, pessoas que trabalham comigo hoje, sabe? De saber que eu sou uma influência, assim, no meio de convívio que eu tenho, né? Seja pro lado fitness, seja pro lado profissional, seja a Aline humana que ouve o seu colaborador e entende a dor dele e se coloca no lugar dele e faz, assim, ter esse atendimento humanizado, que é o que as pessoas precisam hoje em dia. Então eu acho que o meu sucesso é medido nessa régua. E assim, eu sou muito feliz, eu sou muito grata por tudo isso que aconteceu. Tenho certeza que muitas mais coisas irão acontecer, isso depende muito só da gente, né? De quanto esforço e de quanto nós queremos mais evoluir. E foi uma super satisfação estar aqui com vocês hoje, meninos. Que tenham outras oportunidades. Quem sabe a gente vem aqui e bate mais um outro papo qualquer dia desses, né? Com certeza, já está convidada, né, César? Exatamente, com certeza. Isso aí, Aline, muito obrigado aí, viu? A gente só tem a agradecer, né? E vai ter outras oportunidades, sim, fica tranquila, né? É com você, meu amigo. Bom, galera, conversamos aí com a Aline Ferreira, né? Um excelente papo aí. Queria mandar um abraço para todos os nossos seguidores lá do Instagram. Para você que está no Instagram e também dá uma forcinha pra gente lá no YouTube. @peixesloucos. Se inscreve lá no canal, tá bom? E ative o sininho lá para você ver aí todos os nossos vídeos e nossos podcasts aí. Um grande abraço a toda a unidade da Pano Bianco do Jardim Amanda, onde a Aline é a gerente lá. Um abraço também para o Reginaldo, de 0 a 10. Estava com a gente aqui também no nosso podcast. E a gente agradece muito vocês aí por ter acompanhado esse podcast até agora. Obrigado e até uma próxima.